O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Então, tendo os olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de entrar na homilia, eu sempre digo, e é verdade, que a paróquia é muito mais de vocês do que minha. Isso é fato. E que vocês devem assumir as responsabilidades. Também é fato. Mas quando tem um lugar com muitas pessoas, acaba que, se você, por exemplo, pega algo e coloca num local que não é habitual, depois ninguém mais acha. Por exemplo, agora eu perguntei por que Nossa Senhora não está com as luzes e aí uma não achou, Deusmar não sabe onde está, onde estará? Aí nós vamos comprar de novo os refletores, porque não acha, né? Então, quando vocês virem alguma coisa que está fora, pergunta ou deixa no local mais exposto, para depois alguém colocar no local, né? Todo mundo faz parte, quanto mais vocês ajudarem, mais vocês saberem onde está, né? E evita que nós ficamos. A pessoa, se todo mês comprar o refletor porque não sabe onde está, e eu não tenho dó para coisa para Nossa Senhora e Jesus, vai ficar gastando todo mês. Mas o ideal é que a gente encontre esses refletores. Se alguém souber, né? Próxima terça, refletor, ou os nossos ou novos, né? Nossa Senhora, porque aqui não pega, ela é resplendente, isso não é um capricho, ela é a rainha do céu, então ela tem que estar mais brilhante do que nós. Nós somos um corpo pecador, o dela é a única criatura que está no céu em corpo e alma, um corpo glorioso. Eu não posso estar mais na luz do que ela, porque ela é a minha referência. Isso tudo tem mensagens subliminares que chamam, né? A ideia de que ela resplandece, eu não. Ela está lá, eu não, né? Eu tenho uma foto da minha ordenação diaconal lá em Roma, que tiraram assim, e a igreja, ela está no meu Facebook, e é tudo escuro, em cima, e aí vai chegando perto do altar, vai iluminando. Ficou como se eu, das trevas, estivesse entrando na luz. Entende? Então, a gente acha que, por que tem que estar essas velas acesas? Isso, porque a Eucaristia é a glória, né? Porque se a gente for perdendo isso, aí tudo fica igual, né? Tudo vai perdendo a sua magnitude, dignidade. Então é importante que ela esteja brilhando, é muito importante. E aqui, as leituras de hoje, nós temos aqui: feliz o homem que suporta a provação.
Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida. Deus permite provações. Isso é um fato. Basta viver para saber. Quem não foi provado? Quem? Alguém aqui não foi provado? Impossível. Todos nós. E isso não é um desdeixo de Deus. Aqui está falando que é uma oportunidade de nós termos a nossa coroa do céu. Ah, padre, mas por que esse masoquismo? É muito masoquismo querer fazer que a gente sofrer? Não. Desde quando a serpente fez a proposta indecente para Adão e Eva de nós sermos autossuficientes, colocou-se em prova, em jogo, no caso, o amor. O amor. Se desconfiou de Deus. A serpente colocou uma desconfiança. Olha, não é bem assim. Ele sabe que se você comer do fruto, você vai saber conhecer o bem e o mal. Então essa desconfiança com Deus destruiu o amor de Deus que Adão e Eva tinham. Tanto é que João Paulo II fala que eles ficaram com vergonha da nudez, porque eles perderam a consciência de que um está para o outro em doação, assim como a Trindade, né? Que o corpo se complementa ao outro, de tanto se doar um ao outro. Quando teve aquele pecado e rompeu com Deus, a gente ficou no escuro. E o meu corpo, que é diferente do da mulher, que são complementares, ficou como cada um para si. Ora, um corpo diferente, cada um para si, se cria uma vergonha do que é diferente, do que é complementar. A partir daquele momento, Deus já criou o projeto de salvação do mundo, que era a cruz. O que Deus queria? Mostrar para nós que a serpente estava errada, que na verdade Deus nos ama. Desde quando aconteceu isso? Ora, houve consequências graves, dando as costas para Deus, que estavam inerentes à natureza humana. Por exemplo, a morte. A morte não era algo da natureza humana, a vida eterna. Viver para sempre não era da natureza. Por isso que a igreja chama de dom preternatural. Que o homem não morria porque estava em comunhão com Deus. Quando ele deu as costas, ele morre. O que mais? A saciedade, a falta de sofrimento, também não existia porque nós estávamos em comunhão com Deus. A partir do momento que nós demos as costas, entrou o sofrimento, a depressão, a tristeza. Isso já estava na natureza humana, não é que Deus queria isso. Tudo bem que lá em Gênesis parece como um castigo, mas é um castigo inerente. Se você fala, não pisa no formigueiro, seu filho, e ele pisa, não é que você faz a formiga picar. Está na natureza da formiga. Entende o que eu estou falando? Não? Não pega na serpente. Depois que o menino pega na serpente, você não precisa falar pica ele, ela vai picar. Está na natureza da serpente. Então a natureza humana sofreu consequências com o afastamento de Deus, que é o sofrimento e a morte. Ora, a partir de então, a humanidade sofre absurdo. Nós ainda, eu fico pensando, quando não tinha, por exemplo, antibiótico. A penicilina foi inventada em 1945, não sei se alguém lembra aí direitinho, mas foi na década de 40. Analgésico, eu não lembro bem, mas foi no século 20 também. Foi inventado o analgésico. Vocês já pensaram naquelas guerras de antigamente, levar uma espadada, ou um tiro, qualquer coisa, e não ter nem analgésico, você morrer infeccionado sem ter um antibiótico?
povo sofre, né? Hoje mesmo com tudo que a gente tem, a gente sofre. Mas naquela época ainda muito mais. Imagina, durante toda... Sem contar que eles não tinham os meios de comunicação, os meios de transporte. Quantas pessoas morreram à míngua, sem nunca mais ser encontrada. Diante de tanto sofrimento, então, olha, Deus ficou com a... Eu vou fazer uma caricatura humana de Deus. Deus ficou com a batata muito quente. Ele ficou com a desconfiança da serpente e as consequências da ruptura. Ou seja, a humanidade tinha tudo para deixar Deus de lado. Porque a serpente mentiu. E além de tudo, nós sofremos e morremos absurdamente. Que Deus é esse que me criou, que é bom? Né? O que Deus fez? Começou a formar o povo, pouco a pouco, de novo, depois de toda a rebeldia. Não, num primeiro momento, inclusive, o povo ficou tão rebelde que ele teve que inundar, não é? O pecado era tão grande que teve Noé. Inundou, dizimou, para parar um pouco o pecado, e depois já começou o projeto de salvação, com aliança com Abraão e tudo mais. Só que faltava o grande finale, a cereja do bolo. Porque, eu já contei aqui uma vez, que, inclusive ele até hoje é motorista de caminhão. Ele passou aqui uma vez em Porá, eu fui lá naquele posto ali encontrar com ele. E ele estava eu trabalhava ainda lá em Séries, né? Como médico, e ele estava com um problema financeiro. Ele é motorista de caminhão, mas na época trabalhava para os outros. E com depressão fortíssima. Ele sempre teve aquele desejo de ter dinheiro. E aí eu cheguei nele um dia, a mãe dele me falou que ele estava com depressão, fui lá visitar. Falei, olha, não é bem assim, né? Dinheiro não é tudo. Você pode ser feliz sem dinheiro. Não chora. Não sofre por causa disso. Olha, você tem saúde, você tem uma família boa. Aí ele virou e falou assim, não, para você me falar isso, você vai entrar na sua Pajero da cara agora, ir para sua casa de 4 suítes, viajar quando você quer. É bom demais consolar os outros dessa posição. Não é? Aí eu pensei, falei, soa um pouco como hipocrisia, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque durante todo o projeto de salvação no Antigo Testamento, o povo, no fundo, podia pensar, não, mas o Senhor nos ama e nos deixa sofrer, morrer? Que amor é esse? O que Deus fez? Não, peraí, então eu vou provar. Encarnou o seu filho, e ele quis assumir todo o sofrimento, inclusive a morte, para redimi-la pelo amor. Aquele amor que o filho já tinha provado na eternidade, o amor foi provado no tempo. Então o filho amou o pai, não é linguagem teológica, mas 2 vezes. Uma na doação na eternidade e no tempo. Por isso que Jesus fala, eu vim para cumprir o que meu pai quer. Com isso, não tem mais dúvida que Deus nos ama, porque o próprio Deus sofre comigo. Agora não é mais um Deus distante, é um Deus que assumiu a dor, e olha que dor. Por isso que o Evangelho de São João, o tempo inteiro, mostra isso. Mostra um Deus que morreu por nós, por amor. Não precisava, não tem pecado, mas assumiu as consequências do pecado. Ninguém faria isso se não fosse por amor puro. Quem já é Deus fazer isso é porque é um amor total. Ora, além disso, dor de catequese aqui, já acabou o tempo de homilia. Além disso, o que Jesus falava antes de subir para o céu? Eu tenho que ir para mandar o meu Paráclito, Consolador, que é o Espírito Santo. Por quê, hein? O Espírito Santo é o quê? É tido como o quê? Analogamente ele é o quê?
amor. Então olha como é que Deus faz. A partir do pecado original de Adão e Eva, o sofrimento se torna como prova de amor. Ninguém sofre pelo outro se não amar. A não ser que seja um sofrimento passageiro de interesse, assim, né? Mas não é um sofrimento que dá a vida. Um sofrimento que é permanente. O sofrimento de quem é interesseiro é algo ali por um tempo, mas depois ele já, né? Então, desde Adão e Eva, o sofrimento é um sinal de amor. Amor. Ora, a provação que Deus permite que a gente passe, ela vai ser um divisor de águas. As pessoas que não têm amizade com o Espírito Santo, em outras palavras, que não rezam, vivem a provação com revolta, ou mais afastamento de Deus, vingança, raiva. As pessoas que vivem a aprovação com intimidade com o Espírito Santo, que foi mandado por Cristo, aumentam a capacidade de amar, dilata o coração. Porque o Espírito Santo conduz a pessoa na aprovação. Entendem como que Deus é incrível no projeto dele? Ele dilata o meu coração para amar mais. Em outras palavras, sofrendo mais por alguém. Certo? Ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que está tentando. Aqui é outra coisa. Os teólogos gostam de separar provação e tentação. A tentação não é Deus que tenta, Ele permite. Quem é que tenta? São duas frentes de tentação. Uma, o demônio, que está o tempo inteiro tentando. E a outra, que quando a gente rompeu com Deus, os nossos desejos corporais, os desejos sensitivos do corpo, que antes estavam ordenados e submetidos à inteligência, e que por sua vez estava submetido a Deus, ficaram, com a ruptura de Deus, ficaram desordenados. Isso se chama concupiscência. Concupiscência é o meu desejo do corpo desordenado. Ele não tem uma ordem, ele não está submisso a algo maior. Ou seja, ele está propício a me levar para o erro, para o pecado. Então eu posso ser tentado pela minha concupiscência, o desejo do meu corpo. Por exemplo, eu padre, posso ser tentado pela atração a uma mulher, né? Posso ser tentado. Isso não é Deus que tenta, é a minha concupiscência. Se eu sou uma pessoa de oração virtuosa, a graça, por que ele é desordenado? Porque perdemos a graça. A graça que vem na oração vai fazer que aquele desejo desordenado seja contido e orientado. Maria, se eu for entrar ali, então vamos sair daqui meia-noite. Mas eu vou só terminar isso. Também não é um desejo que deve ser reprimido, como fazem os budistas. Os budistas reprimem o desejo. O que é o nirvana? Aquele símbolo oriental, Yin Yang, como é que chama? Alguém sabe o nome certinho? Yin Yang, Yin Yang, um negócio assim. Lembra que tem um preto com ponto branco e um branco com ponto preto? Aquilo é um símbolo parecido com o nirvana budista. O nirvana budista é assim: eu não tenho alteração de emoção. Seu pai morreu, você ganhou na Mega Sena. Para o budista, se eu conseguir nesses dois atos, nem mexer, nem ficar muito
desesperado, nem muito feliz, estou no nirvana. Só que isso não é natural. Porque se fosse natural, Jesus não estava no nirvana quando ele chorou copiosamente com a morte de Lázaro. Concorda comigo? Então Jesus precisava de evoluir. Em outras palavras, tem gente que fala que Jesus é um cara evoluído, né? Mas Jesus não seria um exemplo de budista bom, porque ele chorou copiosamente, então ele não conteve suas emoções. Mas isso não é natural. Conter emoções não é natural. O que é natural? Orientar. O que eu faço com o desejo, a tentação da carne, ou oriento para Deus. Senhor, me ajuda a não cair, mas isso que eu estou sentindo, na verdade, é desejo de Ti. Transforma esse desejo que eu estou tendo de cair em tentação em um desejo sedento de estar junto de Ti. Está vendo que eu não estou reprimindo? Eu estou orientando. Por que eu estou orientando? Porque nós somos seres relacionais. A relação humana faz parte do meu ser. Então, os meus desejos da carne, concupiscentes, se você tenta reprimir como budista, vai virar um vulcão, porque você não tem como controlar. Agora, se eu oriento tudo para Deus, aí sim, eu consigo controlar. Não por causa de mim, mas por causa da graça de Deus. Conseguiram entender? Nem vai dar para falar o resto das leituras. Mas se vocês têm isso na cabeça, vocês aplicam isso em qualquer momento. Tentação é um desejo desordenado que deve ser orientado para Deus. Através da sua razão, que aponta, a minha razão vai dizer, Pablo, você é padre, você não pode agora casar ou nada, você é padre, você tem que ser fiel, a razão. Aí está forte, não, mas eu sou fraco, Senhor, eu preciso da sua graça, a graça vem, fortalece a minha decisão, e move a minha vontade para segurar a tentação, e ainda me faz levar a tentação para Deus. É difícil entender isso? Não. Não, se vocês entenderem isso hoje, está ótimo. Nem vou falar mais nada das leituras.